Oi, esse vídeo é sobre a forma decimal dos números racionais, ou seja, os números com vírgula, os números decimais. A vírgula vai separar a parte inteira da parte decimal. Os números decimais são, na verdade, partes do inteiro. Aqui nós trazemos exemplos, o preço dos combustíveis, né? A gente traz a conta de luz, preço dos alimentos. A vírgula sempre vai estar separando a parte inteira da parte decimal. Então, quando falamos no preço dos alimentos, preço dos combustíveis, a conta de luz, nós estamos falando desses números na forma decimal. Nós estamos falando dos números decimais. E esses números estão bem presentes no nosso dia a dia, na nossa vida. E aí mostra a importância de conhecer esses números, saber fazer sua leitura, calcular, todas as operações envolvendo esses números com vírgula. Sempre que falamos no nosso sistema monetário de dinheiro, nós estamos falando dos números decimais. Na medida do tempo, nas medidas de comprimento. Por exemplo, nós temos o padrão sendo o metro, mas se você medir um livro, por exemplo, você vai ter em centímetros, e se você quiser representar em metros, você vai ter esses números na forma decimal. Nós temos a altura como exemplo, de comprimento, e aí você pode representar tudo em centímetros, como na imagem, ou você pode representar em metros, por exemplo, 1,74 metros, ou seja, 1,74 metros. Quando falamos nos preços dos produtos em geral, nós nos deparamos com a inflação, que é o aumento desses preços. E aqui a gente traz uma comparação, dos produtos, e eu acredito que você já ouviu falar desse aumento, do que vem acontecendo atualmente. Preço do gás, da carne, do óleo, do arroz, dos combustíveis em geral, enfim. Sempre que nos deparamos com essas situações no nosso dia a dia, nós vamos estar vendo esses números com vírgula. Nós vamos estar falando de números decimais. A medida de massa também nos mostra muitas vezes os números na forma decimal. Por exemplo, 2,5 kg de carne, ou seja, 2,5 kg de carne. Quando falamos de esportes, nós temos a medida de tempo como algo extremamente importante para quebras de recorde, por exemplo. Esse italiano, o Jacobs, é o atual recordista dos 100 metros rasos. Ganhou do Usain Bolt, que fez em 2016 9,81 segundos a prova. E o italiano fez em 9,80 segundos. Nessas provas, por exemplo, de atletismo, corrida, 100 metros rasos, 500, enfim. Também na natação, cada milésimo de segundo é extremamente importante e pode dar a medalha de ouro para um e a quebra do recorde também. Então, na natação, no atletismo, nas disputas de escolas de samba, esses números com vírgulas estão bem presentes. Aqui nós trazemos a leitura desses números. Você tem 7,98, você lê 7 inteiros e 98 centésimos. Se você tem 125,1, 125 inteiros e 1 décimo. O primeiro número depois da vírgula é chamado de décimo, o segundo é o centésimo e o terceiro é o milésimo.